A graça e a paz, amados. Estamos aqui com a lição de número 13 de jovem. Hoje nós vamos estudar Jesus, o modelo do líder. O nosso texto principal diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós estamos estudando a lição de número 13, Marcos 10, 45, que Jesus ele não veio para ser servido, Olha a diferença de hoje, Hoje a gente entende muitas vezes que ser líder é ser servido, mas Jesus, o próprio Cristo, disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir, ainda morrer em resgate de muitos, Isso aí é que é muito importante isso, a gente aprender, com Jesus o que é uma verdadeira liderança. A verdadeira liderança é servir, mas muitos pensam que é ser servido, ter status, e ter fama, popularidade. Muita gente acha que ser líder é para isso. Muita gente não entende. Estou falando de liderança eclesiástica. Muita gente não entende isso. Usa a liderança como trampolim para a fama, para a popularidade, para ser rico, E não é para isso que o crente foi chamado. Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Então a gente sabe que líder igual a Jesus nunca vai existir, Porque Jesus era perfeito, Então não tem como. Nós somos imperfeitos, mas também temos que procurar se aproximar ao máximo de Jesus na sua forma de agir. Bem, não sei se você não é inscrito, faz aquela inscrição. Como é que eu me inscrevo? Do lado está inscrever, dá um toquinho aí, você está inscrito, tá bom? A palavra inscrever muda para inscrito. Se inscreve aí no meu canal, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, E caso você já é inscrito, dá o seu like, deixa aí o seu toquinho no sininho para você receber avisos de novos vídeos, entendeu? E o nosso canal também ele é monetizado, e você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização. É uma grande força que você está nos dando, tá bom? Então fica conosco aí na nossa última lição. Como nós já dissemos, Jesus foi um modelo de liderança também, porque ele era divino, Mas vamos ver aqui algumas coisinhas importantes aqui. Jesus foi um líder próximo do seu liderado, entendeu? Jesus conhecia a realidade dos seus discípulos. Inclusive ele frequentou a casa de Pedro, orou pela sogra dele, Então Jesus ele conhecia a realidade dos discípulos, Outra coisa também, ele era uma liderança pautada na oração. Nós vamos ver tudo isso, Jesus tinha uma vida de oração e jejum. Ele já começou o seu ministério com 40 dias de jejum e oração, entendeu? E também uma liderança humilde, disposta a servir, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, um trabalho de escravo, mas Jesus fez. Falou, imita. O que ele quis dizer com isso? Que a gente tem que estar lavando o pé um do outro? Não. A Bíblia mostra que a gente tem que procurar, ser uma pessoa humilde. Isso é o símbolo da humildade. Que eu posso estar lavando o pé de alguém com o coração exaltado, ali só para aparecer que eu sou humilde. Tem pessoas que adoram parecer que é humilde, mas não tem nada de humilde. Ou tem gente que é fingida, pessoas que fingem ser humilde, mas depois você vê que não é. Não é julgar, não. A gente vê na prática, entendeu? Em certas situações parece humilde, mas depois não tem como se esconder, entendeu? Não tem. Então, a gente tem que entender o seguinte: Jesus é um modelo de liderança, mas a gente tem que entender a divindade de Jesus, entendeu? A gente não tem como a gente falar a respeito do que Jesus fez sem considerar o que ele era, o quê? Divino. Ele tinha uma natureza divina como Pai, entendeu? Então, isso aí já é o ponto principal.
ok? E nós encontramos aqui no Evangelho de João os 7 eu sou, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vai por aí afora. As 7 eu sou, certo? Cada um deles revela a sua divindade, porque quando ele fala eu sou, é só ele. Igual ele falou para os discípulos fariseus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Está entendendo? Então, esse eu sou significa a sua divindade, só ele que tem mesmo. E naquele tempo, segundo constam, né? Que Jesus, ele usava a palavra eu sou, porque só ele que podia falar. E era proibido as pessoas falar eu sou. Se você fosse um carpinteiro, você tinha que falar eu carpinteiro, não eu sou carpinteiro. Então essa palavra eu sou, devido a Deus ter usado ela com Moisés, quando Moisés falou, o senhor vai me enviar para o Egito, aí eu vou chegar lá no Egito e vou dizer o quê? Quem me enviou? Aí Deus falou, eu sou. Você fala que o eu sou te enviou. Então essa palavra já não podia mais ser pronunciada lá no meio dos judeus. Mas Jesus pronunciou, eles quiseram apedrejar Jesus. Entendeu? Porque quem pronunciava essa palavra era Deus. Eles não tinham Jesus como divino. Entendeu? Esse era o problema. Não conseguiram entender quem ele era. Triste, né? Jesus passou esse tempo todo e eles não conseguiram distinguir a pessoa de Jesus. Certo? Mas Jesus era divino. Certo? Pedro recebeu uma revelação do Pai. Quando Jesus perguntou, o que dizem os homens, seu filho do homem? Cada um falou uma coisinha, João Batista, um dos profetas, e por aí afora. E Pedro falou, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, não, tu recebeu uma revelação do Pai. Entendeu? Então Jesus é o Filho com a mesma natureza do Pai. Certo? E Jesus, ele tinha autoconsciência do que ele era. Não precisava ninguém dizer para Jesus quem ele era. Ele mesmo sabia. Mas quando ele era adolescente, né, 12 anos, Maria e José foram visitá-lo, foram procurar ele, porque eles foram para a festa anual de Jerusalém. Eles voltaram e Jesus não veio junto. Aí eles voltaram apavorados procurando ele, acharam Jesus no meio dos doutores. Aí, filho, nós estamos te procurando, porque tu fez isso e tal. Ele falou, não sabeis vós que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Eles não entenderam nada, que o pai dele estava ali do lado, José. José não tinha negócio nenhum no Sinédrio, nem entre os doutores. Eles ficaram sem entender, né? Negócio do meu pai, está cuidando do negócio de José, mas ele não estava se referindo ao pai de criação dele, estava se referindo ao pai celestial. Aquele pai que ele falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não estava se referindo ao pai terreno, nem pai de criação, não estava se referindo ao Deus Altíssimo, que é o verdadeiro pai dele. E ele falou, não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Jesus, adolescente, já tinha consciência de que ele era o Filho de Deus de uma forma única. Porque hoje, nós somos filhos de Deus também, mas não como Jesus. Entendeu? Que a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós éramos criaturas de Deus. Aí aceitamos a Jesus, nascemos de novo, somos novas criaturas, então agora nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Mas Jesus é de uma forma única, absoluta, né? Ele é eternamente divino. Ele assumiu uma forma humana. Está entendendo? É bem diferente. Jesus é divino, ele assumiu uma forma humana, né? Isso é bem diferente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está se referindo a Jesus.
Ele estava com Deus, mas era Deus também, né? Não Deus Pai, Deus Filho, entendeu? E Deus Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade, certo? Jesus falava com o Pai falava com ele, e Jesus não era doido para falar com ele mesmo, Jesus falava com o Pai, entendeu? Então Jesus tinha uma autoconsciência de quem ele era. Isso é importante, ter autoconsciência do que é, porque você evita muitas coisas. Jesus tinha consciência do que ele era, ninguém precisava falar. E nós também, querido, temos que ter consciência do que somos. Tem crente que parece que ele não tem consciência que ele é crente, não. Ele age igual um homem natural. Nós somos pessoas espirituais, nascidas de novo. Então nós temos que saber o que a Bíblia diz que eu sou. Não o que eu acho que eu sou, que o diabo inventa que eu sou, que o mundo acha que eu sou. O mundo pode achar o crente um bobo. Mas para Deus, a Bíblia diz o quê? Nós somos mais do que vencedores. Entendeu? Então o crente tem que ter consciência de quem ele é. Ele é um crente, um servo de Deus. A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então nós temos essa certeza, nós estamos diferentes. Desde o momento que nós aceitamos a Jesus, houve uma transformação radical na nossa vida. Então o crente ele tem que ter convicção do que ele é, ele tem que ter certeza da sua nova identidade. Nós somos cidadãos da terra aqui, né? E temos que viver como bons cidadãos da terra, né? Da nossa pátria, mas nós temos que entender a nossa cidadania celestial. O crente tem que ter essa consciência da sua cidadania celestial. A nossa pátria está no céu. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Nossa pátria está no céu. Nós temos que ter essa consciência. Jesus falou, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas como vocês não são do mundo, o mundo nos odeia. O crente tem que ter essa consciência de que ele não vai ser amado pelo mundo. E nem ficar frustrado quando isso acontecer. Crente que não tem essa consciência do que ele é aqui, ele fica frustrado porque ninguém gosta dele, que ele está passando uma prova no serviço, isso aí a gente passa. Você vai ser discriminado. Por quê que você vai ser discriminado? Porque você agora não é desse mundo. Você está nesse mundo, mas não é desse mundo. E você é odiado pelo mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então acabou. É essa ideia que a gente tem que ter, né? Nós não podemos ser amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Essa consciência o crente tem que ter, que ele está no mundo, mas ele não é mais do mundo. Há uma pátria, há uma cidade preparada para nós vivermos eternamente. Então não adianta eu viver choramingando aqui e nada, querendo o glamour do mundo, sai fora, entendeu? Então nós temos que ter consciência também, não só do que somos, mas temos que ter consciência da nossa missão. Você tem uma missão na terra, entendeu? Pregar o evangelho com o teu testemunho, as pessoas têm que ver que nós somos diferentes, que nós estamos do mundo, mas não somos daqui, nós somos diferentes. O nosso testemunho fala mais alto que as palavras, mas também estamos aqui para pregar. Quando Jesus foi para o céu, ele deixou 2 ordens: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Então é essa a missão que a gente tem. E ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então a situação é essa, a gente tem que ter essa consciência de quem eu sou, a minha nova identidade, embora eu não perdi a outra, porque eu tenho que me relacionar com o mundo, certo? Mas a Bíblia diz, como eu devo me relacionar com o mundo? Não vos conformeis com esse mundo. Se não se conformar com esse mundo, é não se relacionar com ele. Ou seja, no sentido seguinte, você não pode ser modelado pelo mundo. É isso? A palavra conformar
no grego é essa, dá o significado de não ser modelado pelo mundo. O mundo não pode te dar um modelo de vida. O modelo de vida vem de Deus através da sua palavra, tá bom? Então, a missão também é essa, é pregar o evangelho, dar um bom testemunho, entendeu? Outra, segunda parte, o modelo de liderança. Jesus, a liderança de Jesus estava fundada em amor. Amor para muita gente é um sentimento. A pessoa tem um sentimento por um filho e tal, mas o amor é fazer o bem. É consciência que a gente tem que desejar o bem do próximo, isso é amor. Entendeu? Amor é muito complicado para as pessoas entenderem, porque as pessoas acham que é um sentimento. Mas lógico que gera um sentimento, mas o amor é uma atitude. Entendeu? A atitude, quando você deseja o bem de alguém, você quer fazer o bem para alguém, isso é amor. Entendeu? Isso é amor. Então, até quando Jesus ia curar alguém, primeiro ele amava a pessoa, depois curava. Chegou alguém lá para falar com ele, para ser curado, ele disse que amou aquela pessoa, e ela foi curada. Aquele homem que rejeitou Jesus, Jesus amou ele, aquele rico, ele não quis, ele preferiu a riqueza do que Jesus, Jesus amou a ele, mas ele não quis. Nem todo mundo que você vai amar vai querer você, né? Vai querer ficar do seu lado, vai retribuir. Não, tem pessoas que você vai amar e ele não vai dar a mínima para você e vai embora, igual fez com Jesus. As pessoas que Jesus amava não foi as que crucificaram ele, né? E Jesus, o que Jesus falou? Malditos? Não, Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tudo cego pelo diabo. Entendeu? Isso é amor. Quando você perdoa, é amor. Entendeu? Então, essas coisas todas, o amor é que move a gente. Entendeu? É você fazer aquilo que você gosta, tem prazer, né? Você ajuda alguém, você se sente feliz, isso é amor. Entendeu? Então, agora amar os inimigos é o amor de Deus, porque lá em Romanos capítulo 5 está escrito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então esse amor de Deus, à medida que você vai dando lugar ao amor de Deus, você ama até o teu inimigo. Quanto mais você tem de Deus, mais amor você tem. Entendeu? E tem aquele slogan, quanto mais você tiver de Deus, quanto mais você tiver de Deus, mais Deus vai ter de você. Entendeu? Isso aí é muito importante. Sem amor. E também uma liderança sacrificial, né? Então Jesus veio para se sacrificar mesmo. E o amor sempre leva a pessoa a se sacrificar. Não dá para você amar e não ter sacrifício. Porque tem gente que é ruim de amar. Para você amar ela é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Entendeu? Se sacrificar em favor de outro não é para qualquer um. É só para o convertido mesmo. Também uma liderança em favor do próximo. Jesus sempre agiu dessa maneira. Entendeu? Ele veio ao mundo para curar os quebrantados. Ele veio para isso. Jesus não veio por causa de si mesmo. Você pode ler lá, né, em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8, que Jesus não veio por causa de si mesmo, ele veio por causa da gente. Ele veio para se sacrificar. Quando você assume uma liderança na igreja, você está assumindo um sacrifício. Mas muito pensa que liderança é para Estado. Entendeu? Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente faz na obra de Deus é a favor do próximo. Entendeu? Número 3 aqui é a parte final. Jesus, o líder prático. Certo? Jesus não foi um líder de gabinete. Hoje, cada um tem seus problemas, né? Mas, infelizmente, hoje a maioria de líderes são líderes de gabinete, pastor de gabinete, né? Tá igual alguns setores aí do governo. Pessoas ficam tomando um montão de decisão sem conhecer a real necessidade, conhece pela boca dos outros. Mas Jesus era um líder presente. Hoje em dia,
os pastores, alguns tem pastores do campo mesmo, isso aí não tem dúvida. Tem pastores muito bom nesse Brasil, gente. Tem pastores aí que tá ralando, mas tem também aqueles que são pastores de gabinete mesmo e não tem jeito. Ele não sabe nada que está se passando, a não ser pela boca dos outros. Não é presente em nada. Tu só acha ele no gabinete, né? Bem, Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia até elas com a finalidade de pregar o evangelho. Então, Jesus não ficava lá sentado esperando lá no gabinete com a canetinha na mão, não, o celular. Ele ia até as pessoas, né? E a liderança pautada na oração. Jesus orou, ensinou seus discípulos a orarem. A vida de Jesus foi de oração. Ele levantava de madrugada, ainda escuro, ia procurar Jesus, estava orando. Entendeu? Ele orou no início e durante todo o seu ministério. Orou durante uma noite inteira para escolher alguns de seus apóstolos. Orou antes de ser crucificado. Entendeu? Um dos seus principais legados que Jesus deixou é a vida de oração. Ah, mas ele era filho de Deus divino. Então, se Jesus teve que orar, imagina a gente, meros mortais. E tu não vai muito longe se você não orar não, querida. Mas não, tu vai ficar andando igual o povo no deserto. Faz, mas não sai do lugar. Já viu alguém andando, uma roda deslizando na lama? Ela roda em alta velocidade, mas não sai do lugar. Tem crente, por não ter uma vida de oração, ele fica rodando no deserto direto, não sai dali. Nunca que atravessa o Rio Jordão. Nunca que toma posse da bênção. Nunca que toma posse da promessa. Deus promete, mas não pode cumprir, porque ele não ora. Quem não ora não tem perspectiva. Entendeu? Ele acha que ele pode conseguir tudo pela sua própria força. Isso é um grande engano e erro. Uma advertência à liderança cristã. Outra marca aqui da liderança de Jesus é observada pelo líder da atualidade. Por exemplo, foi a sua discrição. Jesus era discreto. O que você quer dizer com que Jesus era discreto? Jesus não gostava de aparecer, né? Ele não gostava. Então, infelizmente, na atualidade, não são poucos que têm entrado pelo caminho da busca pela popularidade. Não está dizendo que você não pode mostrar um culto na internet, um trabalho, uma pregação, não é isso. É aqueles que querem realmente se mostrar, quer aparecer, quer popularidade, só isso. Não tem amor às almas, não faz nada, só quer aparecer, entendeu? Então, aí não são poucos que têm entrado pelo caminho da busca da popularidade e têm perdido e levado outros a se perderem também. Jesus não chamou a gente para aparecer, mas fazer a obra de Deus. Você aparece normalmente, entendeu? Começa a ser usado por Deus, ser sincero, o próprio Deus te exalta, tá entendendo? A gente pode usar a internet para pregar o evangelho. Usa a internet para pregar, para ensinar, se você tem dom, para mostrar as coisas boas que Deus está fazendo, as curas, os milagres. O mundo precisa ver, a igreja está viva, operando, mas nunca faça nada com a intenção de ser popular, porque olha, quanto mais popular, maior é o tombo. Tem pessoas que caiu e ninguém soube, levantou e está seguindo a sua vida. Mas se você é um popular, conhecido, um tombinho de nada, acabou, não tem mais vez. Entendeu? Porque aquele que leva a fama boa, leva a fama ruim também. Quem fala bem, fala mal. Entendeu? E o povo não perdoa. Não adianta. Entendeu? Não, ele, Jesus, sempre estava afastado quando a multidão era muito grande. Ele não queria estar ali, né? Não fez marketing pessoal, mas investiu no bom nome, como se vê no emprego do cego de Jericó. O cego de Jericó conhecia Jesus de quê? Como uma pessoa que curava. Ele nunca viu Jesus, que era cego, e nunca esteve perto dele, mas ouviu falar. Aí ele ficou gritando o quê? Jesus grande, Jesus poderoso. Não, ele falou, Jesus, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que Jesus podia curar ele.
Era isso que ele ouvia falar de Jesus, entendeu? Então, Deus prometeu engrandecer o nome de Abrão, mas não o Abraão. Por quê? Pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece, entendeu? O exemplo de Jesus deixado e de que o líder deve investir naquilo que realmente importa. Isso é o bom nome, entendeu? Mais vale o bom nome do que as riquezas. Tem pessoas que têm dinheiro a balde, mas não tem um bom nome. Para Deus não tem valor nenhum. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Até o próximo trimestre. Janeiro está chegando aí. Um abração. Tamo junto.